Olá, irmãos e irmãs! A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Pela graça de Deus, estamos em mais um programa Aprendendo com os Santos. Hoje, nós aprenderemos sobre um santo muito querido por nós da comunidade católica Boa Nova. O sorriso, a devoção mariana, o domínio de várias línguas e o amor pelas crianças e pelos pobres e principalmente os jovens são algumas das suas muitas características. Conhecido como peregrino do amor, aprenderemos com o nosso baluarte, São João Paulo II. Karol Józef Wojtyła nasceu em Wadowice, na Polônia, em 18 de maio de 1920. Era o caçula dos 3 filhos de Karol Wojtyła, que era um suboficial do exército, e Emília. Sua irmã Olga morreu antes que ele nascesse. Sua mãe faleceu quando ele tinha 9 anos. Depois, quando tinha 12 anos, faleceu seu irmão Edmundo, que era médico e muito próximo de Karol. E aos 21 anos, ele perdeu o pai, ficando assim sozinho no mundo. Karol foi batizado com menos de 1 mês de vida e, aos 9 anos, fez a sua primeira comunhão e, aos 18, recebeu o sacramento do crisma. Com 18 anos também, ele se matriculou numa escola de teatro. Ele era membro de um grupo de teatro e pretendia trabalhar como ator, produtor. Quando as forças da ocupação nazista fecharam a universidade, em 1939, o jovem Karol foi trabalhar numa indústria química para poder se sustentar e para também não ser deportado para a Alemanha. Ele era praticante de esqui, montanhismo e remo. A partir de 1942, sentindo a vocação para o sacerdócio, começou a estudar no seminário clandestino na cidade de Cracóvia. Clandestino porque nós estamos em meio à Segunda Guerra Mundial e a Polônia era ocupada pelo governo nazista. Em agosto de 1944, durante um levantamento polonês, soldados nazistas invadiram a sua cidade a fim de prender todos os homens jovens. Quando entraram na sua casa, Karol escondeu-se atrás de uma porta. Os soldados revistaram toda a casa, mas não o encontraram e foram embora. Em seguida, ele se escondeu na casa do seu arcebispo, onde ele permaneceu até o final da guerra. Após terminada a Segunda Guerra Mundial, ele continuou os seus estudos no seminário maior da Cracóvia, que havia sido aberto novamente, e a faculdade de teologia na universidade. Foi ordenado sacerdote no dia 1º de novembro de 1946. Em seguida, ele foi enviado para Roma, onde ele se tornou doutor em teologia. Voltou para Cracóvia como vigário, sendo em diversas paróquias, e em 1953 passou a lecionar teologia e também ética social. Foi nomeado bispo titular de Omie, que é auxiliar da Cracóvia, e no dia 13 de janeiro de 64 foi nomeado arcebispo da Cracóvia pelo Papa Paulo VI, onde também foi ordenado cardeal em junho de 1967. O cardeal Wojtyła participou ativamente do Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 1965, e teve importante atuação no desenvolvimento dos principais documentos do concílio, chamado Constituição Gaudium et Spes. Além disso, ele tomou parte em 5 sínodos episcopais antes dele ser papa. Abre as portas a Cristo. Essa frase marca o início do pontificado de Karol Wojtyła.
Foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978. Tinha 58 anos e escolheu como nome papal João Paulo II. Sou todo teu, Maria, e tudo que é meu é teu. Era o lema do seu pontificado, que foi o terceiro mais longo da história, durando quase 27 anos. João Paulo II exerceu a sua missão de maneira incansável e com um grande espírito evangelizador. Realizou 104 viagens apostólicas fora da Itália e 146 dentro da Itália. Visitou 317 paróquias romanas. Mais que todos os seus predecessores, ele se encontrou com o povo de Deus e com centenas de líderes nacionais. Mais de 17 milhões de peregrinos participavam das audiências gerais celebradas às quartas-feiras. Foram 38 visitas oficiais a chefes de governo, 738 audiências ou encontros de chefes de estados e 246 encontros com primeiros ministros. No curso da história do nosso santo, algo ficou marcado também. 13 de maio de 1981, às 17h19 em Roma, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Ele estava em pé na parte traseira do Papa Móvel, circulando lentamente pela Praça São Pedro. O Papa Móvel parou e o Papa se inclinou diante de uma menina de 2 anos de idade, que lhe estendia as mãos. João Paulo II a levantou nos braços, lhe deu um beijo, como era de costume, e devolveu a criança aos pais, com aquele sorriso. De repente, um tiro e depois outro tiro. Ali, um terrorista turco, havia atentado contra a vida do Papa. A primeira bala perfurou o cólon do Papa, dilacerando em vários pontos o seu intestino delgado e atravessou o corpo, caindo dentro do jipe. A segunda passou de raspão pelo cotovelo direito de João Paulo II, fraturou o dedo indicador esquerdo e ainda feriu 2 peregrinas norte-americanas que estavam lá. Submetido a uma cirurgia que durou 6 horas, São João Paulo II, 5 dias após o atentado, no dia 17 de maio, recitava o Ângelus direto do hospital, para quem se encontrava na Praça São Pedro. Na ocasião, João Paulo II se dirige ao homem que tentou lhe matar, dizendo que pedia pelo irmão que havia lhe ferido e que perdoava ele sinceramente. No dia 27 de dezembro de 1983, no presídio em Roma, Wojtyła encontrou o terrorista Ali e, em uma conversa naquele cômodo simples, perdoou presencialmente seu agressor. Uma mão disparou, mas outra mão guiou a bala. Assim disse São João Paulo II, referindo-se ao que havia acontecido. Ele que deu início às Jornadas Mundiais da Juventude, em 1985, e os Encontros Mundiais das Famílias, em 1994. Seu amor pelos jovens veio bem antes dele ter sido eleito Papa. Quando ele era padre, ele resolvia os conflitos rotineiros dos jovens através dos esportes e das longas conversas. Em 1978, no seu primeiro Ângelus, ele dedicou especialmente aos jovens do mundo inteiro com a seguinte frase: Vós sois o futuro do mundo, a esperança da igreja. Vós sois a minha esperança. João Paulo II fez questão de promover o diálogo entre os representantes de outras religiões e os judeus. Ele convocou encontros de oração pela paz realizados especialmente na cidade de Assis, na Itália. Sob seu pontificado, a igreja entrou no 3º milênio,
com a celebração do grande jubileu no ano 2000. Ele falava 9 idiomas com facilidade. Sabia polonês, latim, grego, italiano, francês, alemão, inglês, espanhol e português. E durante a juventude ele se familiarizava com 12 idiomas. Agora eu tenho uma curiosidade para vocês. Se nós perguntássemos se São João Paulo II foi um herói, certamente nós teríamos a resposta que sim. Em meio aos imponentes personagens da Marvel, como os Vingadores, X-Men, Homem-Aranha, lá também esteve Carol Wojtyla. Em 1983, a vida de João Paulo II foi retratada pelos quadrinhos. A publicação A Vida do Papa João Paulo II trouxe desde a infância do Santo Padre até o atentado no Vaticano em 1980. João Paulo II realizou numerosas cerimônias de beatificação e canonizações para mostrar que exemplos de santidade nos dias de hoje existem. Ele celebrou 147 cerimônias de beatificação e proclamou 1.338 beatos e 51 canonizações com 482 novos santos. Ele escreveu 15 exortações apostólicas, 14 encíclicas, 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas. Além de tudo isso, escreveu 5 livros. Promulgou o Catecismo da Igreja Católica, promoveu a reforma do Código do Direito Canônico, a reforma do Código das Igrejas Orientais e a grande reorganização da Cúria Romana. Ao todo, João Paulo II realizou 4 visitas ao Brasil. A primeira ocorreu em 1980, quando ele participou do Congresso Eucarístico Nacional, beatificou José de Anchieta e esteve em Aparecida para consagrar o Santuário Nacional solenemente. Em 1991, foi a segunda visita. Em Salvador, ele visitou Irmã Dulce e também beatificou Madre Paulina. Na terceira passagem pelo Brasil, em 1997, realizou a visita por ocasião do segundo encontro mundial com as famílias, realizado no Rio de Janeiro. Dedicado, ele chegava a trabalhar por até 16 horas por dia e era descrito como um vulcão de energia. Quem conhecia João Paulo II de pertinho dizia que ele tinha uma capacidade incrível de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Ele era aquele tipo de pessoa capaz de conversar enquanto ele estava lendo um livro. Falar de São João Paulo II é pensar em Nossa Senhora. Quando ele ficou órfão da mãe na infância, ele adotou Nossa Senhora como sua mãe. O lema do seu pontificado, Totus Tuus, que vem do latim, significa todo de Maria, e ali expressa a sua devoção e a consagração, que teve inspiração no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort. A letra M e a cor azul no seu brasão simbolizam a sua entrega total nas mãos de Maria. O tratado era o livro de cabeceira de São João Paulo II. Ele estabelecia uma íntima relação com a Virgem de Fátima, tendo visitado seu santuário em Portugal por 3 vezes. Após o atentado que ele sofreu em 1981, São João Paulo II anunciou a sua primeira visita em maio de 1982 para agradecer a proteção que ele havia tido. E como chefe do Vaticano, ele ainda voltaria por 2 vezes. 10 anos depois do atentado e no ano 2000, quando ele foi para beatificar os pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta. Após tantas demonstrações de amor,
João Paulo II chegou a ser considerado o maior Papa mariano de todos os tempos. Ele consagrou a si mesmo e o mundo inteiro ao Imaculado Coração de Maria, no dia 7 de junho de 1981, na Basílica de Santa Maria Maior. Ele pediu a intercessão de Maria, para que nós todos estivéssemos sob a proteção materna, entregues totalmente aos braços de Nossa Senhora, confiando a ela todos nós. O rosário era a oração predileta de São João Paulo II. Ele dizia que recitar o rosário nada mais é que contemplar com Maria o rosto de Cristo. O Papa João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005, com 85 anos de idade. Mais de 3 milhões de peregrinos lhe renderam homenagens. Em 28 de abril, apenas 26 dias depois da sua morte, o Papa Bento XVI abriu o processo de beatificação do seu antecessor. Bento XVI dispensou os 5 anos, que é de costume, que são esperados. Depois da morte, no dia 22 de outubro, a Igreja celebra o dia de São João Paulo II. Essa data ela foi estabelecida pelo Papa Francisco, que realizou a canonização, por simbolizar o dia em que Karol Wojtyła celebrou a sua primeira missa como Papa, em 1978. Aprender com São João Paulo II é mergulhar ao mesmo tempo em uma vida simples, mas profundamente complexa, cheia de amor, humildade, serviço, misericórdia e martírio. A vida de São João Paulo II foi toda confiada à providência divina e à maternidade da Sagrada Virgem Santíssima. Que nós possamos, assim como ele, sem medo, nos abandonar na providência de Deus, nessa divina providência, levar o amor, evangelizar com ardor e muita alegria, termos entusiasmo na nossa jornada cristã e termos Maria como nossa mãe. São João Paulo II, rogai por nós.